Isso foi uma das coisas que nos ajudou durante esse período de pandemia, que foi ter uma massa de informações dessas pessoas que estavam nos procurando, e aí a gente conseguiu entender um padrão. Então, por exemplo, a gente sabe que as pessoas que precisam do nosso produto são as empresas que tentam vender para todo mundo. É o cara que não sabe qual que é o perfil ideal de cliente para o negócio dele. Consequentemente, ele gasta energia, muito esforço para um resultado muito baixo. A gente sabe que a empresa que precisa da gente é aquela empresa que não tem sistema algum. Então, praticamente o gestor não sabe o que está rolando dentro da operação comercial. Ele tem ali 5, 10 vendedores que cada um está fazendo o processo de vendas de acordo com o que eles acham que é o certo. Então, não tem informação, não tem base de cliente que é compartilhada. Então, esse é um exemplo de empresa que a gente atende muito bem. Cara, tem diversos fatores, dá pra gente ficar falando que meia hora só dos problemas. Conta mais aí, depois eu vou pôr os links da Sales Time lá. Se você comete esses erros, não fique com vergonha, hein? Dá tempo de corrigir. Mas olha, eu acabei transformando em alguns macro temas. Então, por exemplo, mercado, não conhecer o seu mercado, prospecção, não saber fazer uma prospecção, chegar até o cliente, abordar ele, executar uma conversa consultiva e não um telemarketing, fazer follow-up com o cliente. Então, tem muita empresa que perde venda porque o cliente vai atrás, o cliente pede proposta, depois que manda a proposta, o vendedor esquece do cliente também. E aí o cliente, muitas vezes, ele não vai ter a proatividade de ir lá e falar, quero comprar. Então, o vendedor ele precisa trabalhar essa jornada de compra. Então, o follow-up é um dos motivos. Tecnologia. Então, apesar de a gente acreditar muito que a tecnologia não é o que de fato vai fazer você vender, mas sim vai potencializar seus resultados. Então, tecnologia é um dos fatores também. E, cara, gestão. Perguntinha que eu gosto de fazer muito para os gestores. Cara, hoje você é gestor da sua empresa ou você simplesmente recebeu um cargo de gestor? Que são duas coisas diferentes. Pelo que você falou, Felipe, os problemas são basicamente os problemas que já existiam antes da pandemia, né? Agora eles ficaram mais doloridos. Você acha que a pandemia fez doer mais esses problemas? E aí aumentou a procura por solução? Cara, o que acontece? As pessoas, muitas vezes, elas sentem os sintomas, né? Então, o que é o sintoma de você não fazer follow-up? Cara, você está perdendo venda. Só que antes da pandemia, o mercado ainda estava um pouco aquecido, então, mesmo ele perdendo aquelas vendas, ainda assim tinha outras, que eu gosto de falar que era o vendedor não fez a venda acontecer, o cara já chegou querendo comprar. Então, o cliente ele já tinha noção, cara, eu quero isso, então ele foi praticamente tirar um pedido. E o que aconteceu? Quando veio a pandemia e aí todo mundo ficou em choque, começou a segurar o orçamento, começou a mandar um monte de gente embora, as vendas passaram de ser do tira pedido para ser vendas complexas. Ou seja, agora você precisa convencer aquela pessoa que está do outro lado que vale a pena ela investir aquela grana que ela guardou para tentar manter a empresa por mais tempo na sua solução, porque a tua solução vai ajudar ela a reduzir custo ou vai ajudar ela a potencializar os seus resultados. Só que acontece, esses vendedores que não eram consultivos, cara, morreu. Por quê? Aí ele não fazia follow-up, começou a perder venda, porque aquela venda que acontecia automático já não estava acontecendo mais. Então, eles tinham sintomas antes, mas não doía tanto. Então, esse sintoma ele foi potencializado com a crise. E aí, consequentemente, quando não entra dinheiro na empresa, aí todo mundo começa a dar atenção para ver onde está o problema, né? E aí, consequentemente, a gente olha para vendas, porque vendas é o motor, né? Se você para o seu motor, cara, sua empresa para. E principalmente as empresas que perderam cliente, enfim. Você precisa fazer alguma coisa em vendas para vender. Só que não é simplesmente sair ligando para todo mundo. Aí começa o desespero. Cara, agora pega lá, vamos comprar uma lista de 5 mil contatos, vamos sair ligando. E nesse contato tem os mais diversos que nunca possível. ouviu falar de você vai lá, aborda o cara e quer que ele compre. É o pior, o cara nunca ouviu e você não tem nada personalizado para falar com a pessoa. Você chega falando do teu produto. E aí tem uma mudança que vem ocorrendo nos últimos tempos, que é as pessoas, cara, elas não querem saber da tua empresa. Elas querem saber se você vai resolver ou não o problema delas. Então, se você chega falando da tua empresa, basicamente o cara fala, puta, é vendedor. Ele já entra num mindset porque ele começa a te ignorar. Agora, quando você chega falando de um determinado problema que dói dentro daquela empresa, e para você saber desse problema, de fato você precisa conhecer seu cliente, porque cada cliente vai ter um problema que dói mais. Cara, quando você chega falando do problema para ele, ele vai te dar atenção. Cara, se você tá sentindo um problema e vem uma pessoa falando sobre aquele problema, no mínimo você vai querer conhecer um pouco mais sobre o que ele tem para falar, entendeu?